A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui nessa terça-feira, como de costume, ensinando a palavra do Senhor, e hoje, pela primeira vez, uma forma diferente de ensinar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18. Atos 3, 18. Nós já explicamos do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 17. Hoje nós vamos prosseguir com a leitura, com essa série de estudos aqui, onde nós estamos estudando o quinto evangelho, considerado como quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois seria o livro de Lucas de novo, o médico amado, o livro de Atos dos Apóstolos, considerado pelos teólogos estudiosos como o quinto evangelho, embora não esteja escrito assim. Conhecemos como o livro de Atos dos Apóstolos, o que também, por muita gente que estuda a Bíblia, deveria ser chamado de Atos do Espírito, porque é um livro onde nós aprendemos o que Deus faz através do Espírito Santo na vida de quem se dispõe a ser uma bênção na mão de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Atos 3, 18: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Glória a Jesus, Jesus que desvia a gente das nossas próprias maldades, Que coisa linda, essa palavra que nós lemos. O livro de Atos dos Apóstolos, como nós temos falado aqui, ele é um livro que traz os primeiros ensinamentos para a igreja primitiva, a igreja de Jesus. E aqui nós vemos, falando versículo por versículo, para que nós possamos entender. Embora o texto que a gente acabou de ler seja pequeno, de pouca duração, mas tem uma profundidade muito grande para nós refletirmos sobre ele. Começando no versículo 18, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Foi isso que Jesus pregou quando estava com os seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que ele sofresse, que ele fosse maltratado, que ele fosse entregue
e que ele fosse levantado, que ele fosse crucificado. Quando Jesus andava com seus discípulos, eles não entendiam desta maneira. Eles admiravam o ministério de Jesus, mas eles não sabiam o que realmente ele veio fazer. A Bíblia diz que isso estava oculto aos olhos deles, o entendimento deles, de uma certa forma, não estava aberto para compreender estas profecias. Existem coisas que estão escritas na Bíblia, que existe um determinado tempo da nossa vida, que a gente não está preparado para entender o que está escrito ali naquele momento. Tem que se cumprir uma profecia para a gente saber que aquela palavra escrita ali realmente era aquilo que queria dizer, né? Então, Jesus ele foi enviado. A Bíblia fala que foi Deus que o enviou. O propósito de Jesus era cumprir a vontade de Deus, e cumprindo o conselho que já anteriormente, Pedro está falando aqui, que os profetas do passado, quando ele fala anteriormente, os profetas que escreveram os Salmos, que escreveram os livros do Velho Testamento, os profetas que escreveram os livros históricos, o livro de Moisés, que também era um profeta, né? Os 5 livros da lei, conhecido como Torá, a lei de Deus, todos aqueles livros já anunciavam que o Filho de Deus viria e que ele seria o Cristo. Na aula passada nós falamos aqui sobre o que significa a palavra Cristo, né? A palavra Cristo significa aquele que sofre no lugar de outro, aquele que é amaldiçoado, desprezado, aquele que é tido por um sofredor no lugar de outra pessoa. E aqui o apóstolo Pedro ele usa esta expressão dizendo que pela boca dos profetas já havia sido anunciado que o Cristo havia de padecer. Pedro está começando a entender aqui, que já passaram alguns anos desde a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, e Pedro agora já compreendendo que era necessário que todo o Velho Testamento se cumprisse, as profecias que falavam a respeito de Jesus. Pedro agora está anunciando que era necessário realmente que Cristo padecesse, porque agora Pedro já entende que o padecimento, o sofrimento de Jesus era profético, era a vontade de Deus, era o conselho de Deus, eram as palavras de Deus, que Jesus realmente tinha que passar pelo sofrimento. E quando Jesus estava com os discípulos, ele mesmo disse, enquanto o noivo está junto com a noiva, não existe tristeza, tudo alegria, né? Mas vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado, aí a noiva vai ter que jejuar. Jesus estava falando da alegria dos discípulos de ter a presença dele junto com eles. Então eles não estavam ali aptos para entender as profecias, mas quando Jesus foi retirado deles, uma palavra que Jesus falou, quando o noivo for retirado, Jesus estava falando da sua volta para o céu. Quando ele voltasse para o céu, os discípulos então passariam a jejuar e passariam a entender e compreender melhor, porque é isso que o jejum faz na vida da gente, né? Vocês sabiam que o jejum não é só para ficar forte espiritual. A Bíblia fala que, numa certa ocasião, Daniel recebeu uma revelação, e a revelação de Daniel tinha a ver com uma curiosidade que ele tinha. Qual era a curiosidade? Daniel estudava a Bíblia, Daniel estudava a palavra de Deus, e os profetas do passado tinham deixado uma palavra, uma profecia, a respeito de 70 anos de sofrimento do povo judeu, para depois Deus libertar eles, e ele não entendia isso. Então ele passou durante 21 dias sem comer coisa agradável, coisas saborosas, coisas gostosas. Ele se privou de tudo que era maravilhoso do banquete do rei, um jejum diferente, né?
A gente está acostumado com aquele jejum que a gente fica sem comer e sem beber, mas Daniel jejuou, se abstendo das guloseimas, das coisas mais gostosas que existiam lá no palácio, que ele tinha direito de comer na mesa do rei, então ele poderia pegar o que ele quisesse na mesa do rei. Esse era um privilégio que tinham os sábios do reino. E ele falou: não, eu vou ficar 21 dias sem comer essas maravilhas, sem comer essas coisas deliciosas. Qual que era o propósito? Estar ali rejeitando as coisas deliciosas para de alguma forma compreender as palavras proféticas. Isso é espiritualidade, né? Ele não estava como nós, jejuando para Deus salvar alguém, para Deus abrir uma porta, o que também não é errado, mas o que chama a atenção é que Daniel estava jejuando para compreender, e no final de 21 dias, a Bíblia fala que um anjo chega para Daniel enquanto ele está ali orando. A Bíblia fala que um anjo chega para Daniel e toca nele e diz para ele: Daniel, tu és muito amado, porque desde o primeiro dia em que você começou a se humilhar para compreender as palavras de Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, isso é um anjo falando com Daniel. Então, nós vemos que compreender a palavra de Deus é algo que a Bíblia mostra no Velho Testamento e no Novo. A gente tem que ter paciência na igreja com os irmãos, porque tem irmãos na igreja que estão aqui, sinceramente, irmãos, eu não sei explicar para os irmãos o que eles fazem na igreja, porque não compreende. Talvez eles estejam num tempo desse, de andar do lado de Jesus e não compreender quem Ele é. Mas para nós que já estamos há um tempo na caminhada com Deus, é inadmissível uma pessoa se dizer cristão, servo de Deus, que não tenha interesse e amor pelo conhecimento da palavra. Porque Daniel tinha interesse pela palavra, Paulo era doutor, mestre das palavras, Apolo era mestre e doutor da palavra, Pedro era indouto, desletrado, mas deixou pelo menos 3 livros escritos, gostava da palavra, era um pregador da palavra. Nós vemos pela sabedoria que tudo isso que nós estamos estudando até agora é Pedro pregando, é Pedro ensinando. Então não era assim porque ele era indouto, que ele não sabia o que falava. Ele sabia sim, ele tinha conhecimento profundo das coisas de Deus também. Na hora que Jesus abençoou a mente dele, ele passou a compreender as coisas. Mas tem tanta gente que não compreende nada dentro da igreja, sabe? Vem na igreja, mas parece que está vindo numa praça, vem passear, vem bater papo, vem fazer intriga, mas não tem aquele amor, aquela dedicação, sabe? A conhecer o Cristo, né? E o porquê que ele havia de padecer. Nós mesmos, no passado, quando a gente lê a história de Cristo, a gente fica com dó dele. Quando a gente escuta alguém pregando ou assiste um filme, o primeiro sentimento natural que a gente sente é sentir dó de Jesus. A gente fica com dó, tanta bofetada, coroa de espinho, mas aquilo tudo estava dentro do plano de Deus e Jesus tinha que passar por aquilo. A Bíblia fala que ele veria o resultado do seu sangue derramado, e isso encheria o seu coração de alegria. Então, ficar com dó de Jesus, achando que aquilo ali era uma coisa que não era para acontecer, tentando livrar Jesus daquela hora, é antibíblico. Os discípulos tentaram isso. Falaram: vocês estão tentando me proteger, mas eu nasci e vim por causa dessa hora. Você entende como que é isso, Vanilson? Entendeu? As pessoas queriam evitar que Jesus fosse preso, que ele fosse perseguido, mas ele falou: não adianta vocês tentar fazer isso, eu nasci para isso, eu vim no mundo para isso, para esse momento de ser perseguido, de ser traído, para eu ser o Cristo, aquele que sofre as maldições no lugar do pecador. Está entendendo, Márcio? Entendendo? Interessante essas coisas, porque eu lembro quando eu era novinho na igreja, eu ficava vendo, eu lia o Evangelho, eu lia a história de Jesus, as lágrimas enchiam os meus olhos, e eu ficava com tanta dó dele. Mas por que fizeram isso com um homem tão justo, né?
Um homem tão bondoso, queria ajudar todo mundo. Por que fizeram isso com ele? Mas era porque já estava prescrito na eternidade e nos salmos e nos profetas maiores, os profetas menores, todos profetizaram a respeito do Cristo, do seu sofrimento e da glória que viria depois. Aqui também nós temos uma outra lição importante, porque a Bíblia não fala só do sofrimento de Jesus, como se ele não fosse receber uma vitória depois dessa luta. O sofrimento representa uma luta, um momento difícil na vida da pessoa, mas depois deste sofrimento a Bíblia fala que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra de novo, tomou aquilo que já era dele. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu dou minha vida pelas ovelhas e torna a tomar de novo. Então Jesus não foi morto no Getsêmani, foi preso lá no Getsêmani, porque os soldados eram mais fortes do que ele. Vamos lembrar o que aconteceu lá, só para vocês entenderem, que ninguém matou Jesus porque ele não podia se defender. Quando Jesus estava orando com os discípulos e eles adormeceram, porque estavam carregados de sono, Jesus voltava e falava assim: vocês precisam orar e vigiar, porque na verdade a carne está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele voltava a separar deles de novo e ia orar intensamente a Deus. A Bíblia fala que ele orou tão intensamente que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. A gente lendo rápido assim, a gente não percebe, mas você já parou para pensar que oração é essa que Jesus suou tanto? Que Jesus suou tanto que o seu suor chegou a escorrer pelo chão? Você já imaginou a intensidade do clamor? E a Bíblia diz que enquanto ele clamava, ele estava em angústia de morte e sentindo o peso do pecado. Ali ele já estava sendo Cristo. Na oração no horto do Getsêmani, que a gente fala monte de Getsêmani, mas na verdade era um horto, porque era uma baixada, era um monte pequeno, um lugar, não era um monte igual o monte de Sinai, que subia 3 dias para chegar lá em cima, não. Era um lugar afastado onde Jesus ia orar, um jardim onde Jesus ia orar. E lá Jesus estava clamando. Quando eles chegaram para prender Jesus, disseram: nós estamos procurando Jesus o Nazareno. Jesus se levantou, tomou a frente dos discípulos e disse: se sou eu que vós estáis buscando, deixar ir estes. Agora chegou a minha hora, é comigo. Não tem mais nada para o povo mais. Agora é comigo. Pedro não aceitou, Esse mesmo Pedro que está pregando aqui, ainda não tinha entendido muito bem o propósito. Ali era discípulo, mas naquele momento, numa reação carnal, ele se levanta, porque ele tinha falado para Jesus. Ele falou para Jesus, nunca ninguém vai pôr a mão no Senhor. Eu vou contigo até a morte. Isso era a palavra de Pedro para Jesus. Eu não vou deixar ninguém pôr a mão no Senhor. E ali naquele momento, quando Jesus toma a frente e fala: se é a mim que vocês estão querendo, deixa aí os meus servos, meus discípulos. A Bíblia fala que Pedro se levanta, tira a espada da bainha e parte para cima do soldado, para cumprir aquilo que ele tinha dito. Então assim, a gente muitas vezes critica Pedro, porque Jesus disse para ele: Pedro, pega a sua espada, coloca na bainha de novo, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não convém que você tente me defender assim, porque se eu quisesse, olha o que Jesus vai falar, é interessante isso daqui, eu acho isso lindo da Bíblia. Se eu quisesse agora, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Aí a pergunta quando eu li isso, quando eu entendi isso, a pergunta que eu ficava me fazendo era o seguinte: poxa vida, Jesus falou para Pedro que se ele quisesse, naquele instante, se fosse para a glória de Deus, se fosse a vontade de Deus, ele ia orar e Deus ia enviar 12 legiões de anjos naquele momento para proteger quem? Proteger Jesus, mas Jesus era o próprio Deus. Aí eu fiquei me perguntando, falei: meu Deus do céu, Jesus dá a entender que os anjos viriam para proteger Jesus, mas não era, irmãos.
Porque Jesus tinha 12 discípulos. E Jesus falou: se eu quiser, eu peço agora 12 legiões. Então dá a entender que Jesus tinha uma legião de anjos celestiais, anjos de Deus, para proteger cada discípulo. Uma legião para cada servo. Isso nos dá uma noção de quantos anjos existem no céu. 12, legiões. Uma legião corresponde de 2 a 6 mil soldados. Uma legião de anjo é de 2.000 a 6.000. Vamos colocar o menor número, 2.000 anjos para cada discípulo. Só ali, meu Deus do céu, quantos anjos iam descer? Lembrando que um anjo só era suficiente para cegar e matar milhares de pessoas no mesmo instante. Um anjo só, numa madrugada, matou 185 mil homens. 2 anjos de Sodoma e Gomorra estenderam a mão, as cidades inteiras, 4 cidades ficou cega. Todo mundo ficou cego, só ficou enxergando Ló, a mulher e as filhas. Todo mundo ficou cego, gente. Todo mundo ficou cego. Então não precisa de muito anjo para proteger. E Jesus falou: se eu quisesse ser livre desse momento agora, eu teria anjos para isso. Mas aí Jesus falou assim: se é a mim que vocês estão procurando, não deixa aí os meus. Vai lá, pega a orelha do soldado. Segundo a Bíblia, o nome dele era Malco. Pega a orelha dele no chão, porque Pedro deu no pescoço. Pedro deu no pescoço, né? Valente, né? Ousado, corajoso. Queria cumprir o que ele prometeu. Ele prometeu: vou te defender até a morte. E se eu tiver que morrer também, não tem problema não. Mas Jesus falou: não é assim não, Pedro. Foi lá, pegou a orelha do soldado, colocou no lugar. E naquele instante ali, eu tenho certeza, né? Eu acredito que Jesus salvou o soldado. Porque você já imaginou? Você está tentando fazer mal com uma pessoa, que nem um soldado está querendo prender ali por ordem dos comandantes, aí de repente ele pega a sua orelha caída no chão, vem, coloca no lugar e a orelha gruda ali no mesmo instante ali, acontece um milagre ali. Naquele momento toda a raiva, todo o ódio, tudo caiu por terra. Tem um filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que ele retrata assim, bem interessante esse momento. No filme, estou falando na Bíblia, no filme, quando a orelha do soldado cai no chão, que Jesus pega e coloca a orelha no lugar do soldado, o soldado larga a espada e, assentado atônito, fica olhando para Jesus com admiração. E dali para frente ele não faz mais nada contra Jesus, entendeu? Porque ele entendeu, a ideia é essa, O soldado entendeu que Jesus era bom. Isso acontece de novo lá na cruz, quando Jesus já está pendurado. Um dos soldados olha para ele e diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E nós o matamos, entendeu? Porque a pessoa reconheceu que realmente, ali naquele momento, foi para isso que Jesus veio. Então nós vemos aqui que Cristo havia de padecer e ele realmente se entregou para padecer. Dali para frente começou o martírio, Jesus estava sofrendo sozinho, em agonia, em oração. Seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorria pelo chão. Você imagina que oração é essa? Que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ó, irmão, ninguém nunca, jamais, ninguém vai conseguir orar desse jeito. O amor que Jesus sentiu ali, a agonia, o pavor do que ele ia enfrentar, misturado com o amor e com o poder da oração que ele estava, fez com que ele ficasse incandescente a ponto de suar tanto, o seu suor escorrer pelo seu corpo todo, como se estivesse num sol de 40, 50 graus, e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Diz o salmista que romperam-se as entranhas da misericórdia, e Jesus se esvaiu em sangue, sem ninguém pôr a mão nele. Ali começou o sofrimento. Mas o martírio começou quando os soldados vêm, esbofeteiam ele, pegam ele, arrastam ele, amarram ele e o conduzem como um malfeitor, como um prisioneiro, até Pôncio Pilato para ser julgado, até o Sinédrio, aonde Jesus foi preso, e lá eles vão interrogar ele. Mas aí ele já vai apanhando, tomando bofetada, sendo cuspido na face, sendo ultrajado, humilhado e maltratado. O Cristo
que Pedro está descrevendo, né? Que ele havia realmente de passar por isso. No versículo 19, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Para quem que Pedro está pregando? Pedro está pregando para o povo que mandou matar Jesus. Vocês ainda, não sei se vocês ainda já compreenderam isso, que Jesus ama até as pessoas que fazem mal a Ele, o que eu e você tem dificuldade de fazer. Jesus sabe disso, Ele falou assim, ó, vocês estão acostumados a fazer bem para quem faz bem para vocês, mas eu vou ensinar diferente, façam bem para quem faz mal para vocês, orem por quem persegue vocês, falem bem de quem fala mal de vocês, porque assim vocês serão filhos do meu Pai. A proposta de Jesus é diferente, e Jesus ali, irmãos, Ele demonstrou através de tudo que estava acontecendo, que Ele amava aquelas pessoas. E Pedro, quando está pregando, ele fala assim, vocês, eu já falei isso aqui em todas as aulas, eu estou repetindo isso, em todas as mensagens aqui do começo do livro de Atos, todas as mensagens que foram pregadas aqui, Pedro faz questão de esfregar, de mostrar, de denunciar para aquele povo que eles mataram o autor da vida. Ele faz questão de mostrar para eles que eles foram culpados pela morte dele. E em todas as mensagens, pode observar, chega na sua casa, pega lá do capítulo 1 até o capítulo 4 para você ver. Toda vez que Pedro está pregando, se ele não fala, vocês mataram o autor da vida, vocês perseguiram ele, vocês entregaram ele, vocês mataram ele. Por que Pedro está fazendo isso? Ele queria que os judeus entendessem que o que aconteceu ali foi realmente uma coisa horrível, foi mal aos olhos de Deus, que Jesus foi rejeitado pelos seus. Pedro está mostrando para ele, vocês rejeitaram ele, então agora ele manda em todos os lugares que os homens se arrependam, vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, para experimentar o que? Os tempos do refrigério pela presença de Jesus. Que coisa linda, né? Tempos de refrigério. É como se a pessoa estivesse num sol escaldante, sem nenhuma sombra, e de repente, arrependendo-se do pecado, a pessoa fosse tirada daquele sol caustigante, aquele sol que arde na pele. Já sentiu esse sol lá na Bahia? Aquele sol que machuca e não tem uma árvore para a pessoa se esconder. De repente você é tirado daquela situação e é levado para a beira de um mar, e você sente a brisa da água, o vento fresco, a água gelada. Assim é um homem sem Deus e um homem vindo para a presença de Jesus. Ele é sendo tirado de um lugar de ardor, de calor terrível, de secura, e trazido para um lugar onde a sua alma desfruta de um alívio, né? Vamos ver aqui o que Pedro falou, ó. E sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, refrigerar, do tempo, sabe, daquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa dentro do coração. Pedro já tinha experimentado isso, por isso ele está pregando isso, porque Pedro se sentiu assim quando negou Jesus, mas agora vindo para a presença de Deus e recebendo o Espírito Santo, ele se sente como uma pessoa que foi refrigerada, a sua alma foi refrigerada, porque nós, irmãos, passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, mas nós continuamos servindo o Senhor, nós conseguimos sentir o alívio, a paz, a tranquilidade no espírito da nossa alma, ainda que a nossa carne esteja lutando para sobreviver, né? Nossos sentimentos das coisas do mundo, muitas vezes estão conturbados, com tanta luta, com tanta aflição, mas na nossa alma nós temos paz. Nós temos o refrigério, nós temos o Espírito Santo que acalenta e acalma a nossa alma, né? Louvado seja Deus. Aí ele fala assim: vem os tempos pelo refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus, o que dantes foi pregado por vocês. E envie ele a Jesus Cristo,
que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu, agora vai entrar numa parte escatológica aqui, uma parte de profecia, do estudo das últimas coisas, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O tempo da restauração de tudo, do qual Deus falou pela boca dos profetas, dos seus santos profetas, desde o princípio. Então aqui nós vemos que Pedro ele menciona que o céu vai conter Jesus até um determinado tempo, o tempo da restauração de tudo. Nós que somos servos do Senhor, sabemos disso, né? Eu me lembro quando ainda novo, uma irmã chamada Regina, mulher do pastor da igreja, uma Regina, a senhora estiver me vendo aí, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nunca eu esqueci o que a senhora me disse. Ela falou: irmão Paulo, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quando eu aceitei Jesus, há mais de 20 anos, irmão Paulo, os pastores pregavam que Jesus ia vir, e eu ficava com aquilo na minha cabeça, falei: Jesus vai vir essa semana. E eu orava, eu jejuava, eu buscava, e Jesus não vinha. Aí passava um mês, Jesus não vinha. Aí passou um ano, irmão Paulo, Jesus não veio. Eu comecei a namorar, casei, tive o primeiro filho, Jesus não veio. E eu tive já 8 filhos, irmão Paulo, e Jesus não veio. E já fazem 20 anos que eu estou servindo esse Jesus, e ele ainda não veio. Sabe por quê, irmão Paulo? Porque o céu reteu ele até o tempo da restauração de tudo, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. Os céus estão retendo Jesus para que os homens tenham a oportunidade de se arrepender, né? Tem pessoas que acham que porque estão há um tempo na presença de Deus, que as promessas não vão se cumprir, porque ainda não se cumpriram, mas as promessas de Deus não caem por terra. Tudo que Deus falou cumpre-se. Eu estava lendo essa semana, estudando a vida de Abraão, até fiz um vídeo para colocar lá no YouTube, no canal do Yeshua Rei, um vídeo sobre os altares, e eu falei sobre Abraão, estava estudando a vida de Abraão. Abraão foi um homem conhecido por Deus como amigo de Deus, pai da fé, um homem que tinha muita fé e acreditava de verdade em Deus. E nós vemos que as promessas que foram feitas a Abraão não aconteceram no mês seguinte, né? Deus fez promessas para ele que ele chegou a pensar e conversar com Deus a respeito disso, perguntando para Deus: vai acontecer mesmo o que o Senhor prometeu? Porque a primeira promessa, Lucas, a primeira promessa de Deus para Abraão, ele tinha 75 anos. Você já pensou nisso? Sabe quanto Deus cumpriu? Ele estava com 100. Você que está na escola, que você é esperto aí, de 75 para chegar no 100, falta quanto? Você tem 75 anos. Para você chegar no 100 anos, quantos anos faltam? Faz a conta aí, Lucas. Quanto? 35? Oxe, que conta que é essa? 25, né? Desde o dia da promessa até o dia do cumprimento, demoraram-se 25 anos. Mas Deus cumpriu o que Ele prometeu. E ainda deu bastante vida para Abraão desfrutar da bênção, porque Deus é assim. Ele não dá a bênção para a pessoa e a pessoa já morre, não. Quando Deus nos dá uma vitória, Ele permite que a gente viva a vitória que Ele trouxe para nossas vidas, né? E muitas outras promessas na Bíblia demoraram muito tempo, né? José no Egito, demoraram praticamente 12 anos para se cumprir a promessa. Foram 12 anos de sofrimento. Alguns estudiosos dizem que foram 16 anos, mas a data mais aceita é de 12 anos de sofrimento. Davi demorou muito tempo também, mais de 10 anos para a coroa de ouro ser colocada na sua cabeça. Então nós achamos que Deus é igual nós, né? Faz uma
faz uma promessa e quer cumprir logo, né? Porque a gente quer as coisas logo, né? Mas na Bíblia nem sempre tudo é logo assim. Então Jesus está retido pelo próprio Deus, esperando o toque da trombeta. Segundo a Bíblia, Jesus está esperando, né, que o arcanjo toque a trombeta no céu para que ele possa descer, né, ali para buscar o seu povo junto com os seus anjos, para espalhar os anjos nos 4 cantos do mundo, recolher o seu povo em todo o planeta Terra, né? Essa é a vontade de Deus. Então o céu está retendo Jesus, e isso foi dito que pelos profetas, que ele subiria e se assentaria à destra do trono de Deus, está lá no livro de Isaías, e de lá ele intercederia por nós. Aonde Jesus está hoje? A gente fica pensando, aonde que Jesus está hoje? Segundo a Bíblia, Jesus está assentado do lado direito de Deus, intercedendo pelo povo que acredita nele. Hoje Jesus ele exerce um reino do qual ele pregava, falou assim que o reino dele estava chegado e que as pessoas deveriam aceitar o reino dele, e que quando uma pessoa se entrega para Deus, a pessoa estava dentro deste reino, deveria orar pedindo para Deus, venha o teu reino, né, fazer parte deste reino, ser um súdito do rei, que é o próprio Cristo. E hoje Jesus reina através da intercessão do sacerdócio, do sacerdote espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote eternamente, está orando pelo seu povo, enviou o Espírito Santo para ficar conosco e está lá esperando o momento de se levantar do seu trono para vir em busca do seu povo. Isso é glorioso, né, irmãos? Tudo isso foi profetizado, está registrado e não tem como fugir destas palavras, né? E muitas outras palavras que falam a respeito da vida, do sofrimento, da ressurreição e da volta, né, de Jesus para reinar os períodos milenar, né, os períodos de 1000 anos aqui na terra. Então o céu está retendo ele, mas uma hora vai acontecer, né? Uma hora vai se cumprir, assim como Deus fez promessa para Abraão e demorou, mas um dia cumpriu, assim Deus fez promessa de que Jesus voltará e um dia vai se cumprir também, e nós vamos reinar com ele, aleluia, e vai ser muita glória naquele dia. Moisés foi um dos que falou algo interessante a respeito de Jesus, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. De quem que Moisés está falando? Moisés está falando de Jesus, ou na linguagem bíblica, Moisés está falando de Yeshua. Por quê? Porque Moisés, irmãos, ele era um profeta, segundo o entendimento de quem estuda a Bíblia, o homem que mais teve comunhão com Deus abaixo de Cristo, né? Moisés foi o homem que mais viu a glória de Deus, Moisés foi o homem que mais sentiu o poder de Deus, que viu as maravilhas, os milagres, as operações, as manifestações de Deus, o homem, o único da Bíblia que, segundo a palavra, viu Deus de costa. Deus falou para ele, falou: você fica dentro da fenda da rocha e eu vou colocar a minha mão e eu vou passar e você vai me ver de costa. A Bíblia fala que Deus fez isso. Moisés ficou lá na fenda da rocha e Deus colocou a mão para ele não ver, e quando Deus passou, ele viu um homem passando de costas, só o vestido branco brilhando. A Bíblia fala que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava como o sol. Só de ter visto ali, então um pouquinho da glória de Deus que ele viu, ele já desceu resplandecente. Todo mundo teve que cobrir, teve que fazer um véu e colocar sobre todo o acampamento. Todo mundo tinha que pôr um véu, porque o rosto de Moisés brilhou por dias. O rosto de Moisés ficou brilhando, incandescente, porque Moisés foi o único que conseguiu ver a glória de Deus. Então, Moisés profetizou: Deus vai levantar um profeta parecido comigo, só que tem um porém, ele é maior do que eu. Glória a Deus. Sabe por quê? Moisés disse:
Deus levantará um profeta no meio de vocês, semelhante, parecido, igual a mim, que vai fazer também sinais, prodígios, maravilha, vai andar sobre a água. Eu abri o mar, ele vai andar sobre a água, ele vai brilhar como o sol. Quando Jesus resplandeceu lá com os discípulos no monte, né, que o rosto dele brilhou igual ao sol, e a sua veste ficou branca como um relâmpago. Então ele vai ser semelhante a mim. As características do ministério de Jesus, parecido com as características do ministério de Moisés. A história de Jesus parece com a história de Moisés. Moisés foi perseguido quando era bebê, Jesus também foi perseguido quando era bebê. Mataram crianças nos dias de Moisés, tentando matar a promessa. Mataram crianças no dia de Jesus, tentando matar o Filho de Deus, né? Jesus passou muito tempo sem ninguém saber quem ele era e o que ele fazia. Moisés também. Moisés um dia recebeu um chamado e começou a fazer a obra, e os milagres começaram a acontecer. Jesus começou o seu ministério e os milagres começaram a acontecer. Moisés tinha poder sobre o tempo, sobre a natureza. Jesus também tinha poder sobre o tempo, sobre a natureza. Moisés fazia curas de lepras. Jesus também fazia cura de lepras. Então é nesse sentido, ele será parecido comigo, só tem um porém: a ele ouvireis. Nós estamos aqui, estudamos, falamos, pregamos sobre Moisés, mas todos nós sabemos que é Jesus o autor da salvação. Ninguém na Bíblia toma o lugar dele, irmãos. Quando ele se resplandeceu lá no monte, que ele chamou os discípulos Pedro, Tiago e João, e começou a orar lá no monte lá, e a Bíblia diz que o rosto dele começou a brilhar, e o rosto dele se tornou um sol, e a sua veste ficou branca. Pedro e os discípulos que estavam ali, os dois, três, ficaram atônitos, pasmados, maravilhados com aquela glória. E Pedro já falou: vamos fazer logo 3 cabanas, porque quando Jesus resplandeceu, diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João viu Elias e Moisés conversando com ele. Que mistério que é esse, né? Nós sabemos que Elias não morreu, foi arrebatado numa carruagem de fogo, num redemoinho para o céu. Mas e Moisés? Moisés morreu. E como que Jesus está conversando ali com pessoas ali? Mas a própria Bíblia responde. A Bíblia falando lá que Deus não é Deus de mortos, porque para Deus todos vivem, inclusive Moisés. Moisés neste momento para Deus está vivo. Se Deus quiser conversar com Moisés agora, Deus conversa com ele, porque para Deus todos vivem. O corpo morreu, mas Moisés está vivo, debaixo do altar de Deus, como todos os santos que morreram em Cristo estão lá, debaixo do altar, entendeu? Com as suas almas, esperando o dia da redenção, o dia em que eles vão ser ressuscitados nos seus corpos, transformados num corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo. E Jesus conversava com Elias e com Moisés. Mas por que Elias e Moisés? Porque Moisés representava o ministério profético. Me perdoe, entendeu? Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas. E ali estava a lei, os profetas e a graça, que era Jesus. Naquele momento veio uma nuvem luminosa. Vamos fazer uma cabana para Moisés, uma para Elias, e vamos fazer um lugar de adoração aqui, uma para o Senhor também, Jesus. Vamos fazer uma cabana para os 3 e vamos fazer um lugar aqui, vamos criar uma igreja, vamos fazer um lugar de adoração aqui. Naquele instante veio uma nuvem luminosa, e da nuvem saiu uma voz que disse: esse é meu filho, a ele ouvi. Para se cumprir o que Moisés disse: o profeta semelhante a mim, mas a ele ouvireis. Jesus é o centro das atenções. Jesus tem que ser o tema principal da pregação de qualquer pregador que fala da Bíblia. Jesus, é nele que acontece tudo. Lá no João 1 está escrito: sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por ele, para a glória dele, por intermédio dele, para que o nome dele seja glorificado. O Espírito de Deus glorifica Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso grande mestre e salvador. Ele mesmo disse: a ninguém chamareis de pai, porque um só é o vosso pai, e ninguém chamareis de mestre, porque vocês estão me chamando de mestre, e na verdade eu sou.
Entendeu? Então é Jesus. Não é Moisés, não é Elias e nenhum. Imagina esses profetas de hoje que andam pro monte aí, fazendo um monte de atrapalhada por aí, falando que é Deus que está falando, que é Deus que é isso, que é aquilo, que não sei o que. Se a Bíblia fala que é para mim prestar atenção na Bíblia, nem Moisés, nem Elias, é para mim focar em Jesus. Eu tenho que conhecer estes profetas, estes homens, mas o foco é Jesus, sempre, né? É o grande Filho de Deus. Versículo 23 diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ele está falando de Jesus, esse profeta aqui está falando, quem não escutar ele vai ser exterminado. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, aqui entra uma parte espiritual. Quem é que por não acreditar, não obedecer e não prestar atenção em Jesus é exterminado no meio das igrejas? A gente não vê isso acontecer fisicamente. Fisicamente a gente não vê. Essa igreja era para estar cheia de pessoas aqui, adorando, suspirando, desejando o refrigério, a presença dele. Mas não estão, sabe por quê? Porque todos nós sabemos disso. No dia do arrebatamento da igreja, muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Tem muita gente dentro da igreja que, olha que eu vou falar, irmão, é sério o que eu vou dizer aqui é sério. Como profeta de Deus, estou aqui repetindo as palavras da Bíblia. Tem muita gente dentro das igrejas que já foram exterminadas. Então zumbis espirituais, mortos-vivos. São pessoas que morreram espiritualmente, que não têm o Espírito, que não têm Jesus vivendo neles, e foram exterminados por um motivo só: não se atentaram para o Filho de Deus. Aqui, olha, a alma que não escutar, que não se aplicar a este profeta, será exterminada. Está dentro da igreja, está cantando, está pregando, está fazendo, espiritualmente corre o risco de estar exterminada já espiritualmente. Por isso não flui, não anda, não consegue. É triste isso, mas é a realidade. Infelizmente é a realidade. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vocês sabiam que nós somos o verdadeiro Israel espiritual? Nós somos o Israel de Deus. Hoje, quando Deus olha para Israel, Deus não está olhando para a nação de Israel. Hoje, para Deus, Israel somos nós. Nós somos os filhos da promessa, porque Paulo escreveu: os filhos da promessa não são aqueles judeus lá que moram lá em Jerusalém. Os filhos da promessa são aqueles que são pela fé, aqueles que acreditam em Deus e se aplicam às boas obras e tentam servir Jesus com a consciência pura, abençoada diante de Deus. Esses são os filhos de Deus, os filhos pela fé. E a Bíblia fala assim: e em ti, em vocês que são filhos da fé, serão benditas, olha a promessa, todas as famílias da terra. Poderia ter muita gente aqui na igreja que eles estariam debaixo da promessa de Deus, mas não tem. Por quê? Porque Deus escolheu você, e é através de você que as famílias serão abençoadas. Tem que absorver isso. Isso é resposta não do pastor Paulo, isso é resposta de Deus. É através de mim que as famílias serão abençoadas. Toma posse, Nilson, toma posse, mamãe. As famílias, toma posse, Lucas. As famílias serão abençoadas através de você. Deus não fala com parede, Deus não fala com templo, Deus fala com pessoas. E se você é filho de Abraão, se você é filho da fé, tem uma promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só para o filho de Abraão, lá, Isaac, é para todos aqueles que acreditam no Deus de Abraão. Nós acreditamos no Deus de Abraão, nós acreditamos em Jesus, as promessas através de nós vão abençoar as famílias aonde nós passarmos. Embora a bênção de Deus não seja do jeito que muita gente pensa que é, mas
quando nós entramos numa casa, como o livro fala, de crescimento da igreja, nós entramos lá, como Pedro entrou na casa de Cornélio, nós pregamos aqui domingo, né? E faz um culto, e a família está lá, e as pessoas ouvem a palavra, as pessoas recebem o Espírito Santo, as pessoas são batizadas. Você não precisa ver ninguém plantar bananeira para Deus estar no meio do negócio, não, irmão. Você só precisa ir lá, anunciar a palavra, pregar, cantar os louvores, ensinar a Bíblia, né? Discipular as pessoas, levar elas ao batismo do arrependimento. Deus confirma com o batismo com o Espírito Santo, com fogo, e a glória de Deus desce e pronto, o trabalho está feito. A gente vai fazendo, sai de uma casa, vai para outra, e vai levando a palavra, e vai orando pelas pessoas, e vai abençoando, discipulando. Com o tempo os laços de amizade vão se fortalecendo, e a gente vai conquistando pessoas, e vai aumentando o negócio. E quem não quer fazer, deixa para lá. Vamos continuar em rumo ao céu, ganhando alma, pregando o evangelho, levando uma palavra com sabedoria, com temor, com santidade. Procura se aplicar à oração, ao jejum, porque o Cornélio teve um trabalho abençoado na sua casa, porque era um homem de oração e de jejum. Por isso Deus escolheu a casa dele. Deus não escolheu a casa de Cornélio à toa. Você acha que a igreja começou na casa de Cornélio porque ele era qualquer um? Não, irmão, é porque ele era um homem temente. Ele não era crente, mas ele acreditava. Ele não era assim, do meio cristão, mas ele acreditava em Deus, ele orava, ele jejuava, ele ajudava as pessoas, ele tinha um coração bom, e quando Deus encontra isso, a obra se cumpre. E é isso que acontece aqui no livro de Atos, capítulo 3. Para terminar, versículo 26 diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Mais uma vez, Jesus é o centro. Quando a gente se arrepende, Deus está nos enviando Jesus. É através de Jesus que acontece na gente o arrependimento, seu Espírito Santo operando na gente. É enviando Jesus às famílias que Deus vai desviar delas a ira de Deus. É nós levando Jesus na casa das pessoas que nós estamos dando a ela a oportunidade de experimentarem o refrigério, a conversão, o perdão, os tempos do refrigério, e ajudando estas pessoas a se desviarem das suas maldades. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é um trabalho forte espiritual? Quando você vai levar a palavra de Deus, você está levando Jesus. E quando você leva Jesus, você oferece um monte de coisa boa para a pessoa. A salvação, o refrigério, a conversão, a transformação de vida, a cura, a presença de Deus no seu lar. E além disso tudo, oferece à pessoa o Jesus que vai desviar elas dos seus pecados. Porque sozinho, irmão, a gente não consegue se afastar dos nossos pecados. O pecado é forte. O pecado tem poder na vida das pessoas. Uma vez que a pessoa brinca com o pecado domina e mata. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Se você deixar o pecado entrar na sua vida e deixar ele dominar, ele te mata. Deus falou para Caim: o pecado está na sua porta, você tem que dominar sobre ele. Se você não dominar, ele te domina e te mata. E Deus quer fazer a gente desviar dos nossos pecados. Por quê? Porque Deus sabe que o pecado é morte, mas Jesus é vida. Então Deus envia a gente com uma proposta de vida eterna. E isso não se vê com os olhos físicos ao primeiro momento. E isso acontece no mundo espiritual. Depois é que a gente começa a ver. É igual uma semente, né? A gente vai lá, leva a semente e põe na terra. Aí você não vê o que acontece, é um mistério. Aí daqui um tempo você vai ver a semente germina, um dado momento Deus dá vida para aquela semente, e aquela semente deixa de ser uma semente e começa a ser uma planta, e ela vai crescendo, crescendo, um dia ela se torna uma árvore, e quando ela se torna uma árvore, ela começa a produzir frutos, e isso é glorioso, né? Isso é maravilhoso, amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado, né? A palavra que Deus colocou na nossa boca. Nós terminamos hoje o livro capítulo 3 de Atos Apóstolos. Semana que vem nós vamos falar o capítulo 4 de Atos, amém? Que Deus abençoe todos. Peço para os irmãos colocar de pé. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus
Desejo do coração que vocês guardem estas palavras no coração de vocês e que vocês deem muito fruto e que vocês façam a obra do jeito que a Bíblia ensina, para que o trabalho seja abençoado e muitas pessoas possam se unir à igreja e assim a obra do Senhor possa crescer, amém? O presbítero Vanilson pode orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo ensinamento desta noite, que o Seu Espírito Santo, meu Deus, grave estas palavras no nosso coração, no coração de todos os ouvintes também, para que, meu Deus, o poder do Teu Espírito Santo, Deus, esteja, Senhor, meu Deus, sobre o trabalho, que nós vamos começar, Senhor, meu Deus, às sextas-feiras também, meu Deus, o trabalho que é feito aqui na igreja, meu Deus, eu sei que eu não posso contar com muitos, mas os poucos que temos, ó Deus, eu sei que o Senhor abençoa o Vanilson, abençoa a Márcia, abençoa os que não puderam vir, meu Deus, abençoa também, meu Pai, todos aqueles que o Senhor há de levantar, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Jesus, que a paz de Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém, amém, está terminado, em nome de Jesus.